Bênçãos o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nesse dia. E hoje é um dia muito especial mesmo, porque a igreja física e a igreja online se reúnem para celebrar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Amém. E hoje nós temos uma presença ilustre no meio de nós. Não sei se nós estamos, ficando, eu acho que bem acostumados, não é mal acostumados. A cada domingo nós temos uma visita diferente. E hoje nós temos a visita da Rejane, que ela é membro da nossa igreja online. Ela mora lá em Santa Catarina, em Biguaçu, e da sua mãe. É uma honra tê-la conosco. Rejane, amém? Aplauda a igreja, olha só. Eu digo, às vezes a gente acha, hoje, estou cansado para ir na igreja, hoje estou meio preguiçoso, olha só, a Rejane veio de bem pertinho para estar aqui conosco. Que nós possamos ter uma noite na presença do nosso Deus e que nós possamos estar louvando e engrandecendo Ele juntos, amém? Amém. Vocês estão, assim, eu acho que hoje ainda um pouco sonolentos. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a tua vida, você que está online, da igreja online, nos acompanhando hoje, no nosso culto de cabeça do mês. Por que fazemos o culto de cabeça do mês e qual é a importância desse culto? Eu já vou pedir para colocar os slides ali para nós. E você que está nos acompanhando online também vai poder acompanhar, e você que está aqui. Existem 12 portais que se abrem no ano. Esses portais são chamados Festa de Lua Nova, que é cada momento em que uma lua muda. E Deus instituiu essas festas porque nesse momento de lua nova, Ele nos constitui como cabeça dos tempos e das épocas, diga amém. Por mais que tu não entendeu, eu vou explicar de novo. Você disse um amém por fé, mas eu vou te explicar de novo. Nesse período de cabeça do mês, Ele nos constitui como cabeça. Nesse período de abertura do mês, porque a lua nova indica um novo ciclo que vai ter as estações todas regidas. E nesse período de lua nova é o período onde também as forças das trevas ocupam os lugares espirituais para impedir o propósito da sua vida. Não diga amém. Isso é uma realidade, você nem precisa dizer amém porque o tempo está acontecendo. E a maioria das pessoas, sem saberem disso, elas são regidas nesse período por algo que é chamado zodíaco. Aquilo que é conhecido também como signo zodíaco, signo do zodíaco e todo esse processo que vem trazer mensalmente direções na vida das pessoas, debaixo de um regimento, de uma esfera espiritual que não é a que rege o céu. Então, quando nós fizemos um cabeça do mês, nós estamos anulando o efeito disso. Mas você pode dizer, mas eu não creio nisso. Não, você não precisa crer para acontecer. Assim como você não precisa crer em Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, também você não precisa crer nas trevas para deixar de ser as trevas terem a sua influência no lugar onde você está. A Bíblia fala muito claro que o mundo jaz no maligno. Então o que acontece? Se nós não sairmos do mundo, se nós não entendermos o processo de mudança, nós vamos estar debaixo de uma regência. Por isso que nós fizemos esse... Só que assim, eu vou pedir novamente, eu não posso ver as bandeiras no Rosh Kodesh escorado na parede, senão nós deixava lá no lugar. Cada um que está com sua bandeira vai ficar com a bandeira, mesmo sentado aqui assim, em posição, nós estamos ali, como o Fábio está, é o modelo do Fábio lá. Não precisa ficar balançando, mas fica com ele ali. Nós estamos aqui com estandartes de guerra, isso aqui não é uma brincadeira e nem uma frescura. É um momento sério, onde nós estamos decretando que pela força das tribos, nós derrubamos os tronos dos zodíacos, diga amém. Porque foi isso que Deus fez, Ele deu uma tribo para cada um, para que as forças das trevas não venham nos atacar. Você sabia que o mundo é regido por símbolos? Signos quer dizer símbolos. Então, um símbolo, ele fala muito mais. Quando você pode perceber quando uma empresa é criada, e agora eu olhei para o Aldair aqui, lembrei de uma empresa, primeira coisa que você faz é uma logo a respeito disso, para identificar. O que a logo vem a ser? Eu conversava com ele esses dias numa viagem que nós fizemos, e dizendo assim, precisa de uma logo, ele é empresário, que fale tudo a respeito do que você faz num desenho. Quando nós olhamos a logo do Ministério Tabernáculos, que está bem no cantinho ali, você vai ver que tem gente que não consegue entender o que é. Aqui, não tem ela maior aí, né? Aí, obrigado. Está vendo essa logo ali em cima?
ela é uma tenda, é o tabernáculo em si. Aquele fogo lá em cima tem dois símbolos. O fogo da presença que descia na tenda, quando Israel estava no deserto, e também o Espírito Santo. Porque se você olhar bem de pertinho, você vai entender que aquele fogo que está lá em cima é uma pomba pousando, com as asinhas fechadas, assim como se estivesse dando um mergulho. E aqueles 5 pilares que tem na frente é a entrada do tabernáculo, que fala da Torá, que fala dos 5 ministérios, e que fala também da junção do que eu chamo dos 10 mandamentos, que são as mãos de Deus unidas para manifestar sobre a terra. Então, é todo um simbólico. Num desenho apenas assim, as pessoas podem não entender, mas eu sei exatamente o que está passando. Então, tudo no mundo espiritual, ele é desenhado por símbolos. Talvez você não entenda o símbolo, mas ele comunica coisas. Então, carregar esse símbolo do Ministério Tabernáculo, você está carregando algo muito poderoso. Não é simplesmente um desenho. Você está falando dos céus tocando a terra através do ministério. E o tabernáculo, você carrega o Espírito Santo, que é o símbolo da Torá no teu coração. Assim nós começamos a entender. Por isso que pegar as bandeiras aqui e ficar com elas, você está dizendo, não, eu tenho um símbolo, um estandarte aqui que hoje eu estou mostrando no mundo espiritual, nessa cabeça de mês, que Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Diga amém. Porque Yeshua HaMashiach é o cabeça da igreja. E aonde ele está, todos se manifestam no poder e na autoridade que ele tem. Amém? Então vamos lá. Vamos colocar os slides aqui, eu quero ler com você. Então, Rosh Hodesh, é o mês de Adar 2. Esse mês está marcado com a festa do Purim, a tribo é Naftali. Cadê Naftali aí? Alguém sabe quem é? Naftali, está lá, ó. Muito bom. Essa é a tribo, olha lá para trás, igreja. Naftali. Fábio, por favor, como nós estamos online, vem aqui com a bandeira do Naftali, vem aqui na minha frente, para mostrar o símbolo. Olha só, não é uma gazela, isso aí é uma corça. Para quem não sabe o que é a corça, então, tem uma palavra muito poderosa, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre lugares altos. Esse é o símbolo do mês, esse é o mês em que Deus vai mudar a tua sorte, diga amém, e você vai te colocar em lugares altos, diga amém. Mas você precisa crer, precisa combater aqueles que vão tentar impedir que você chegue nesse lugar. Tem muito mais coisas que nós vamos aprender agora também, mas é o tempo do Purim. Purim quer dizer mudança de sorte, certo? Muito obrigado, Fábio. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Pode passar essa parte aí dessa explicação, vamos direto. É o último mês da estação de inverno, tempo de busca e de luz indireta, onde tudo o que Deus deseja manifestar, na terra, Ele vai fazer através de nós, os justos, os tzadik, né? Tzedek quer dizer justiça. Nesse mês de transição e mudança de estação, Deus trará juízo contra o inimigo. Aprenda isso. Esse último mês é mês de juízo contra o inimigo. Ele não fecha um ciclo de um ano, porque você pode pensar, mas o início do ano não é lá em Rosh Hashanah, em setembro, outubro. Lá é um mês civil. Agora nós estamos celebrando o mês bíblico, a virada do mês bíblico. O primeiro mês bíblico é o próximo agora, sem ser esse aqui que nós estamos entrando. O próximo que nós vamos entrar que é a Pessa, que começa a contagem do nosso ano bíblico. Então nesse último mês aqui, Ele não vai deixar virar um ciclo sem que Ele traga justiça contra os seus inimigos. Então saiba disso, todos aqueles que se levantaram contra você, eles têm uma sentença do céu, eles vão cair. Então, saiba disso, Deus não é injusto, Ele não deixa fechar o ano sem que Ele puna aqueles que se levantam contra você. Está falando de pessoas? Não, estou falando de tronos, porque pessoas são usadas por frequências de tronos para tentar roubar o propósito que Deus colocou na sua vida, para tentar tirar de você aquilo que o Senhor te projetou para ser. Pode colocar o próximo aí? A cabeça do mês também é o momento da primícia. Nesse momento, essa primícia sela o último mês do ano, que vai começar agora o ano bíblico. E a primícia sempre está falando de consagração. Primícia é o primeiro, é a cabeça, né? Olha o que diz Números 10:10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas. E sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu, Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Pode colocar o próximo aí. Romanos 11:16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. É o momento em que você coloca tudo como primícia e santifica
o mês. Primícias no início do mês, você está dizendo, Senhor, eu estou santificando todo o meu mês. E queridos, os ataques dos tronos nos meses são visíveis. Por vários meses a gente falou assim, ó, cuidado, porque hoje eles vão atacar esse órgão, vai ser nesse sentido, nessa área sentimental. E as pessoas não conseguiam perceber. Aí tinha um mês lá que era a questão de ataque no ciático. Eles vão dizer, que bobagem é essa? Sim, e um monte de gente se queixando de ciático. Eu não sei o que aconteceu. Ora por mim, pastor. Meu Deus, o meu ciático. E eu dizendo assim, queridos, eu não tenho que orar por você. Nós já entramos na cabeça do mês. Foi avisado que eu ataque ciático na hora que, em vez de você ficar chorando e pedindo ajuda, você tem que dizer assim, epa, eu repreendo em nome de Jesus, porque é ataque. Foi dito para você, foi organizado. E uma coisa que você precisa aprender, Satanás, ele não é criativo. Ele não cria nada. Ele só distorce o criado. Então, ele sempre faz as mesmas coisas. Agora, olha o triste. Nós sempre caímos nas mesmas ciladas, se não tivermos vigilantes. Ele sempre faz a mesma jogada. E se nós estivermos desatentos, nós vamos perder sempre na mesma jogada. Alguém aqui joga xadrez? Você sabe um pouquinho de xadrez? Você sabe que existem coordenadas e ataques certeiros. Ele sempre usa o mesmo jogo. Se você não estudar o jogo do inimigo, você sempre vai tomar um cheque ou um checkmate. Sigamos. Próximo. O princípio das primícias santifica todos os demais. O portal de cabeça do mês dá a garantia que você está no momento certo para receber o que precisa. Todas as coisas são no tempo certo, na estação certa. Pode colocar o próximo. Então, quando você faz isso, você está entendendo que você está no tempo certo e que Deus vai honrar. No dia 14 de Adar, 24 de março, nós vamos ter um culto muito lindo aqui também. O Ministério Infantil, o pastor Heitor e a pastora Gabi vão estar trazendo algo. Já teve uma apresentação para vocês hoje lá, um anúncio de como será. Então venham preparados para esse culto de celebração. Teremos então Purim. Purim é comparado com a festa de Yom Kippur. Enquanto que Yom Kippur é o tempo de contrição e arrependimento diante do Senhor, Purim é o tempo em que Deus nos devolve a alegria. Purim, que é o próximo já, pastor Heitor? Sem ser o próximo na outra semana, né? Isso. Então, Purim vai ser o tempo da alegria, da celebração da alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você que é um mistério que você precisa aprender. A sua alegria será devolvida em Purim, diga amém. Deus vai devolver a sua alegria. Mas pastor, mas a tristeza que eu passei, deixa para trás. Se renova em Cristo. Sai do ciclo de tormento, o ciclo de derrota, o ciclo de tristeza. Ataques. Nessa noite Deus vai estar derrubando os seus inimigos, diga amém. E se você entender que Deus derrubou os seus inimigos, você vai entrar na boa terra. Você vai entrar no lugar de descanso. Você vai entrar no lugar onde te colocou. E você vai ser próspero e feliz. Diga amém. Não quer dizer que não terá tribulação, mas terá a felicidade e a alegria. Pode aplaudir o Senhor. Vamos lá ao próximo. Neemias 8:10. Disse-lhe mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembrando que nessa semana que antecede Purim, não nessa, próxima, na outra, é tempo de fazer tzedakah. É uma das festas mais importantes que você tem que fazer tzedakah. O que é tzedakah? É você fazer uma oferta na vida de alguém que mude o dia dela. Você não vai conseguir mudar a vida e o destino de alguém, mas você pode mudar a vida, o dia de alguém. Esses dias eu estava num determinado lugar e era aniversário da pessoa e a pessoa estava prestando um serviço para mim. E depois eu fui lá e disse assim: olha, eu vou te dar o valor dobrado, porque hoje é teu aniversário. Tzedakah. Sabe, porque nesse momento você marca, ele pediu assim: ora por mim, pastor. Ora por mim, porque é meu aniversário. Assim, eu quero sua bênção. E assim, quer minha bênção? Então vem para cá, dá tua mão aqui. Botei o dinheiro dobrado do valor do serviço que eu estava me prestando, e disse assim: agora sim, isso é bênção. Porque aquele que abençoa sem dar valor, ele não abençoa, ele só fala. Tzedakah muda destino. O aniversário dessa pessoa ficou marcado. Quem você vai marcar nessa semana? Pensa aí. Pode ser alguém, procure alguém que você mude o destino. Pode ser uma pessoa que esteja na rua, alguém que não consegue fazer uma refeição,
Alguém que você faça algo extraordinário na vida dela. Você não precisa dar valores em dinheiro, mas você pode simplesmente fazer algo que marque a vida dela, tzedakah. Sabe o que quer dizer tzedakah? Oferta de justiça. As pessoas vão entender que Deus é justo e sempre vem com provisão no momento necessário. Olha que tempo maravilhoso. E sabe o que você vai entender quando fizer isso? Que a alegria vai vir sobre a tua vida. Porque melhor é dar do que... E aí você vai provar o que Yeshua nos ensinou. E você vai poder desfrutar de tudo que Ele tem na sua vida. Próximo slide. Essa alegria nos faz prosperar ao florescer em nós uma unção de gratidão. Purim significa sorte, livramento. Um dia antes de Purim jejuamos e recordamos o jejum de Esther. Das 18 do dia 21 do 3 às 18 do 22 do 3. Então jejum. Você que quer participar de Purim, lembre dessa data para jejuar. Nós ficamos 24 horas de jejum. Amém? Eita revelação. Obrigado, Adriano. Deus abençoe a sua vida. Ministro do mês, letra... Está escrito KOF, mas é KUF. Que significa alegria. Seu valor numérico é 100, que representa porção completa. Olha só a letra do mês. Cada mês tem uma letra no hebraico. KUF significa, então, a porção completa. Como citado na parábola do semeador, onde fala que a semente ficou a 30, 60 e 100 por um. Bênção completa. Então, nesse mês, Deus tem bênção completa para a sua vida. Diga amém. Pode colocar o próximo. O ministro KUF é como o buraco da agulha. As tentativas que fazemos de passar uma linha pela agulha, assim são processos que vão nos levar a alcançar a resposta ou aquilo que estamos buscando. Lembre-se, nesse mês, você está num processo, diga amém. Falei com os adolescentes aqui no sábado a respeito dos processos que nós vamos ter que inventar. Queridos, não desista do processo. Não pare porque você não chegou no lugar ainda que você esperava. Lembre-se que cada um de nós andamos juntos, mas cada um tem um processo. Cada um. Nós estamos correndo uma mesma carreira. Mas quando Paulo fala a respeito de uma carreira que nos é proposta, ele está falando de uma competição do que vê quem chega primeiro. Sabe qual é a única pessoa que você tem que vencer nessa carreira que é proposta? Você mesmo. Porque o único que pode te tirar da carreira que o Senhor colocou é você mesmo. Então não pare de correr. Ah, mas o pastor corre quilômetros na minha frente. Não tem problema, deixa que ele vá. Você tem a sua passada. Desde que o Espírito Santo esteja te conduzindo e você esteja no processo. Ah, mas o irmão está atrás de mim, eu tenho que voltar para buscar. Não volte para buscar ninguém. Lembre-se da mulher de Ló, que voltou para trás e virou uma estátua de sal. Não volte para trás no seu processo. Siga o teu caminho, na tua velocidade, dentro daquilo que o Senhor te chamou. Ah, mas isso não é desunião, nós não tínhamos que andar todo mundo junto. Não, querido, se fosse todo mundo junto, no mesmo processo, numa mesma passada, seria o exército. Apesar de eu amar o exército, a uniformidade não é unidade. Aprenda isso. Uniformidade não é unidade. Uniformidade é todo mundo junto, com a mesma roupa, da mesma forma, na mesma passada, sincronizado, treinado para isso. Deus nunca pediu uniformidade, Ele pediu unidade. Sabe o que é unidade? É saber que se eu estou na frente, se eu estou atrás, eu preciso só saber se está todo mundo caminhando. O que Deus precisa que você faça é que você esteja em movimento, diga amém. Se você estiver parado, é estagnação. Estagnação é um altar maligno que quer prender você para não deixar chegar no lugar que lhe é proposto. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você se movimente. Esteja em movimento, querido. Esteja em movimento. E você vai conseguir chegar no lugar. Talvez um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, um pouco mais cedo. Agora, você precisa entender que você chegará no lugar proposto. Amém? Próximo. Tribo Naftali, que significa doçura em mim. Nesse mês vamos combater os ataques com palavras doces e de sabedoria. Nunca amaldiçoar, ao contrário, sempre abençoar. Lembrando de que calar-se também é sábio. Uma palavra em Provérbios diz assim, até o tolo parece sábio quando fica em silêncio. Lembre-se, esse mês vão te atacar com palavras. Vão falar coisas para tirar você do sério. Vão dizer coisas a teu respeito que não são verdades. Sabe o que você vai fazer? Eu vou espernear, vou chorar, vou brigar e vou maltratar. Não, você vai responder com doçura. Ah, mas tá louco, pastor? Como assim? Estão me xingando e eu tenho que responder doce. Fácil ser de Jesus, né? Achou que era fácil, né?
Não, tem uma cruz, tem um jugo, tem um fardo. Ele é suave e leve, mas tem. Então esse é o tempo que a gente pode estar vivendo. Lembre-se que a tua palavra é um decreto. Aprenda isso. O que você fala é um decreto sobre a sua vida. Se tu usar a tua boca para abençoar, vai acontecer muita coisa boa na tua direção. Naftali é a manifestação da genética do cordeiro, sua essência. Pensar sempre o que Jesus faria. Isso é o que irá nos direcionar. Pensa, Jesus faria assim? O que Jesus faria nessa situação? Trono Leviatã. A frequência desse trono tenta oprimir e pôr para baixo. Olha só, Leviatã tenta oprimir você e botar você para baixo. Então declare as palavras contrárias ao que o inimigo diz contra você. Declare a palavra de Deus, ela é a única verdade. Faça como Mardoqueu, que se humilhou diante do Senhor. Mardoqueu, você vai saber a história ali de Esther, quando a gente falar exatamente sobre isso. Então, o Leviatã, ele é a serpente das águas. E as águas falam de emoções. Os ares também falam de emoções, mas quando fala diretamente de águas, você é 70%, alguns dizem 73% água. É o tempo em que as tuas emoções serão afetadas. Leviatã vai vir com tudo. E Leviatã é uma das manifestações malignas de Satanás. Ele não vem para brincar de ser Leviatã. Você pode até brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai atacar as tuas emoções. Sabe aquela questão de vitimismo? É um comando maligno que ataca as emoções. Nos pensamentos, sentimentos, com orgulho, soberba, arrogância e rebeldia. Ele se aproveita das feridas abertas e põe seus ovos, como uma serpente, porque o seu intuito é se multiplicar. É como um emaranhado, uma teia de aranha que se espalha trazendo destruição e morte. Então preste atenção nesse mês. Você tem aí 30 dias para estar ligado a esse respeito. Orientações. Tá, essas orientações pode pular fora. Tá? Encerramos por aqui. Você é mais para Purim. Então, olha só. Fique ligado a respeito do que vai acontecer com você. Porque você está entendendo o que nós estamos recebendo aqui? Não sei quanto tempo você tem na igreja, mas a maioria que está aqui comigo, se começou no início, você tem pelo menos 14, vai fazer 14 anos de igreja. Quem está aqui mais ou menos desde o início? 14 anos aí, ó. Olha só. Acima de 10 anos, né, que você está comigo aqui. Pensa comigo. Algum tempo a gente tinha esse mapeamento de saber o que ia acontecer num mês? Se nós soubéssemos. Quanto sofrimento teríamos evitado. Quantas coisas. Sempre teve escrito, mas por que eu não conhecia? Porque eu não estava aproximado de Israel. Né? E nós não sabíamos das coisas. Agora que nós temos um mapa de saber, é como um exército. O inimigo vai vir assim. Fique preparado. É como Israel, que ninguém está falando nada, mas continuam bombardeando eles lá. Eles estão vivendo a vida normal. Tenho amigos em Israel que eu vejo o vídeo. Tenho 3 amigos em Israel. Eles estão toda hora mandando vídeo, eu vejo coisas diretas de lá. E eles estão vivendo a vida normal. Mas aí, em seguida, um deles me manda lá, olha só, mais um ataque. E tu vê assim, parece fogos de artifício, né? É que tem aquela proteção, né? O domo de ferro que protege Israel. Mas estão lá em bombardeio. Então nós precisamos entender que sempre nós estaremos debaixo do bombardeio no mundo espiritual. Só que nós temos uma proteção. Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Perceba as estratégias e revide-as. Em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor então por essa palavra. Mas essa não é a palavra. Essa é apenas uma direção profética, uma direção profética para o mês, para que você esteja atento para vencer as coisas malignas que vêm na tua direção. Mas também nós entendemos aqui que esse tempo é um tempo de vencermos. É um tempo de chegarmos a lugares altos. Eu quero ler um pequeno texto com vocês, que está em Êxodo no capítulo 17. Foi uma paraxá de algumas semanas atrás. Nós estamos agora encerrando o livro de Êxodo. Mas vale a pena você entender e prestar muita atenção no que eu vou te dizer. Olha só. A partir do verso 8. Êxodo 17, 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Primeiro, eu já preguei isso aqui, mas eu vou relembrar para você. Talvez você não saiba o que é Amaleque. A partir do 8, né? Deixa no 8 lá por enquanto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sabe o que significa Amaleque? Alguém lembra do que eu já ensinei aqui? A palavra Amaleque? Lambe-sangue. Lambe-sangue. Amaleque significa lambe-sangue, alguém que se alimenta do teu sangue. Há um espírito aí de vampirismo nesse processo. Amaleque é um espírito. Refidim, sabe o que quer dizer? Lugar de descanso. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. No momento em que Israel estava no lugar de, quase que eu digo Rafael, que Israel estava no lugar de descanso, em Refidim, quem que aparece? Um lambedor de sangue. Então preste atenção, quando você chegar nos teus lugares de descanso, vai vir um Amaleque tentando lamber teu sangue. Por isso que você precisa descansar no Senhor. Ah, mas eu não estou descansado, eu estou em turbulência, estou em processos difíceis. Então provavelmente você deve estar passando por alguma tribulação. Mas não se preocupe, todo deserto, toda tribulação tem um início, tem um meio e tem um fim. Não se permita ficar rodando no deserto, porque aqueles que ficam rodando no mesmo lugar estão em ciclos repetitivos, debaixo de uma operação de morte. Vão morrer no deserto. Então lembre-se que o teu Senhor pode até permitir que você atravesse um determinado lugar. Você vai passar por tribulações. Você vai passar por desertos. Você vai passar por guerras. Passar, não permanecer. Diga amém. Por mais difícil que seja o tempo que você está passando, vai passar. Eu achei você meio sem esperança nesse teu aleluia, nesse teu... Eu vou falar de novo para ver se você está animado aí, porque é uma realidade. Por mais difícil que seja o tempo que você está passando, vai passar. Diga amém. Não existe mal que dure para sempre. Mas também não existe bem que dure para sempre, é aí que você se engana. A bondade do Senhor dura para sempre. Agora a maldade, ela pode te ocupar por uns tempos. Agora como você reage a essa maldade, pode fazer com que você fique girando no mesmo lugar. Então não aceite isso. Continuando aqui então no verso 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Esse versículo no 9 é riquíssimo. Fica no 9, só muda quando eu mudar aqui. Então Moisés pede para Josué. Josué quem era? Era seu general. Josué era general de guerra do exército de Israel. E o moço de Moisés, o sucessor, você sabe da história. Então ele diz assim, olha só, nós estamos descansando aqui. E está dando um problema. Vamos fazer o seguinte: separa os homens habilitados para a guerra, e você vai pelejar e eu vou subir no cume do outeiro. Talvez você não consiga entender, mas quem estuda um pouco sobre a árvore da vida, você vai entender que existem as sefirotes, que são a subida da árvore da vida. É um padrão bíblico da Torá que nos ensina que nós crescemos até a estatura de Cristo, que é o último degrau das sefirotes que nós vamos estudar. Então, estar em Cristo é você acompanhar progressivamente. Isso é uma visão judaica que não nos foi dada. Mas olha só, você sabe que nós temos na nossa vida um corpo físico, nós somos uma alma, nós somos espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Amém? Está entendendo isso? Nós somos um espírito, saímos de Deus, sopro de Deus, que temos uma alma e habitamos um corpo. E você precisa compreender que esse texto é muito mais do que simplesmente um relato. Está falando aqui de algo espiritual muito profundo, que vai pelejar eternamente, até Jesus voltar. Eternamente não, até Jesus voltar, contra os santos. E nós precisamos compreender isso aqui. Olha só, Moisés ao subir no monte está falando a respeito do teu espiritual. Aprenda algo. Falei ontem com o Mateus, né, Mateus, a respeito disso aqui. O Mateus me fez uma pergunta muito inteligente e eu tive que dar uma resposta inteligente para ele, que é o que eu vou explicar para você agora aqui. Quando você começa a entender que o teu corpo, ele teve um sonho, foi um sonho, né, Mateus? Que era para estudar o livro de Josué. Ele veio perguntar, por que será, pastor? O que eu nunca li Josué? O que tem Josué de importante para mim? Ele diz assim, aprenda algo. Josué significa a força, a juventude, um poder que Deus te dá para conquista. Diga amém. O Josué fala do teu corpo e da tua alma.
das suas emoções para conquistar. A promessa para Josué é, primeiro, não te desvies do livro dessa lei. Faça tudo que nele está escrito, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. E assim você prosperará em todo o teu caminho. Mais tarde vai dizer, aonde você colocar a planta do seu pé será teu. Outra ordem que é dito em Josué 1:9, é assim, seja forte e violento. Não pasmes nem te espante, que era para derrotar os inimigos. Porque todos os povos que Josué teve que derrotar eram inimigos de Deus. Eram da descendência dos Nefilins, eram amalequitas, eram todo esse povo aí. Então era um povo que tinha que ser desterrado com violência, porque eram inimigos de Deus. Você está entendendo isso? Então o que é Josué? Josué vai para a batalha para massacrar os inimigos de Deus. Amaleque é inimigo de Deus, nós vamos ver daqui a pouco nos próximos versículos. Enquanto Moisés sobe no outeiro, pega o cajado, eu vou fazer um teatrinho. Pega o cajado do Senhor e fica lá. Enquanto ele estava com o cajado erguido, lá embaixo, Josué prevalecia. Daí ele começou a cansar, porque foram horas de luta. Quando baixava a mão, Amaleque prevalecia. Então era necessário que tivesse alguém com o cajado levantado. Sabe o que significa? Obrigado. Vai deixar aqui. Sabe o que significa? Moisés é a tua vida espiritual. Josué é a sua alma e o seu corpo. É necessário que Moisés esteja no cume do monte, com as mãos levantadas, para que você prevaleça. Diga amém. Se o teu espírito não estiver conectado ao Senhor, que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, as suas conquistas nunca vão se efetivar no lugar onde você colocar a planta do teu pé. Num aspecto de intercessão, é necessário que alguém esteja com as mãos levantadas a teu favor. Porque se você não tiver alguém que levante as mãos a seu favor, certamente a tua peleja vai ser perdida. Ah, pastor, isso é manipulação. Não, isso é palavra. Olha só, verso 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram no cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Cada vez que tua vida espiritual baixar, Amaleque vai prevalecer contra você. Não diga amém, porque isso é real e não precisa do teu amém. Você está entendendo a palavra? Agora pode dizer amém. Cada vez que você baixar os teus braços, que é o sentido espiritual do que você deve fazer, Amaleque vai prevalecer. O lambe-sangue. E vai pegar você quando você está descansando. No momento em que você descansa. Mas quando ele, porém, 12, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram pedras e puseram debaixo dele. Primeiro para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar ao qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Deus, você acha que você está com bandeira aí só por coincidência, né? O Senhor é a minha bandeira. E disse, portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe os homens, sai peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estará na minha mão. Interessante essa palavra aqui da vara de Deus, e para você compreender que haverá sempre uma guerra. Eu fui dar uma estudada, eu já tinha ouvido falar sobre isso. O Midrash fala muito sobre isso, e um livro chamado Livro dos Justos, que é um livro apócrifo, que ele traz um ensino, e vários ensinos rabínicos falam algo. Quando Adão saiu do Éden,
Deus tira um cajado para ele da árvore da vida. E dá para ele. Diz, agora você vai andar por esse. Então, contra o Midrash, contra toda... Midrash é parte da interpretação da Bíblia, o que nós aqui na teologia falamos sobre hermenêutica, né? A Midrash é a interpretação judaica da Torá. Daí conta essa história, que esse cajado foi passando de geração em geração. Teve na mão de Abel, foi indo. E ele vai parar na mão de Davi, esse cajado. E mais tarde ele vai parar na Arca da Aliança. E esse cajado vai vir, tem todo um ensino que ele vai vir para a mão do Messias. E ele governará com vara, com cetro de ferro. Então Jesus vai ter de novo esse mesmo cajado que foi dado como autoridade. É muito interessante estudar sobre isso. Mas o interessante é que várias referências cruzadas eu comecei a estudar e encontrar sobre a vara de Deus. E me chamou a atenção, por que a vara é de Deus? Não era a vara de Moisés? O interessante é que Jetro, o sogro de Moisés, ele era egípcio, trabalhava servindo do faraó. Ele era um sacerdote da tribo dele. E ele serviu muito tempo, conta a história judaica, ao faraó. E antes de ir embora, quando terminou seu serviço, o faraó gostava muito dele e disse assim, escolhe o que você quiser dentro do tesouro. E como Israel estava escravizado, a vara de Deus estava dentro do tesouro do faraó. E aí Jetro olha e diz assim, não, eu quero essa vara ali. Diz assim, de todo o ouro que eu tenho, tu quer essa madeira? Porque eles já tinham ouvido falar das histórias, do que tinha acontecido através disso. Daí ele disse assim, não, eu quero essa madeira. Daí Jetro leva essa madeira, e quando chega no quintal da casa dele, ele larga a madeira no chão, e a madeira, agora olha só as histórias que você ouve por aí, né? Ele larga a madeira no chão, e essa madeira cria raiz e vira uma espécie de árvore. E não é possível mais tirar dali. Ninguém conseguia arrancar. Tu já ouviu alguma historinha parecida com esse? Até que chegasse alguém. Como que ele soube que Moisés era o escolhido? Porque quando Moisés chega na casa dele, após ter dado água para os camelos das filhas dele, ele vai lá, ele chega no fundo, ele vê que era uma pessoa boa, sabia que tinha uma promessa de libertação. E ele diz assim, vai lá e pega aquela madeira para mim. Moisés chega lá, quando encosta na vara, ela sai da mão de Moisés. E assim você vai ver uma história toda de passando essa vara de Deus, como está escrito aqui, até o reinado de Davi. Então pode saber que Davi, quando ele era um menino, mas quando Golias afronta ele, Golias é da mesma geração. Tu vens a mim com paus e pedras. Acha que eu sou um cão para vir a mim com paus? Sabe qual era a madeira que ele estava carregando? O cajado, que todo mundo desprezava. E assim você vai vendo algo de Deus marcando as suas gerações. Sabe o que acontece? Haverá uma guerra contra Amaleque, de geração em geração. Eu quero dizer para você, o cajado de Adão, que foi até Moisés, que foi até Davi, está na Arca da Aliança hoje em dia. Mas ele virá na mão de Yeshua HaMashiach. Mas eu quero falar algo muito mais poderoso para você. Apesar do símbolo, e Deus usar símbolos e continuar para edificar uma questão de reinado, Ele te deu também um cajado na sua mão, aonde você vai poder vencer todas as batalhas contra Amaleque. Amém? Eu vou falar de novo. Você tem um cajado na sua mão que você vai vencer de geração em geração a batalha contra Amaleque. E se você compreender aquilo que você carrega, se você compreender aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai andar de vitória em vitória. Mesmo na tribulação, o Senhor vai te fazer prosperar e vencer. Não significa que você tem que ter algo físico, mas tem uma autoridade sobre as suas mãos. Porque para Josué foi dito que aonde colocasse a planta do pé seria dele. Agora, para a igreja do Senhor Jesus foi falado,
que para onde você estender tua mão, com mão santa será liberado. O cajado já está na sua mão. Você já tem tudo aquilo que você precisa. Aonde você estender as suas mãos, a ordenação é por imposição de mãos. Expulsar demônios é por imposição de mãos. É as tuas mãos. Tem um cajado do Eterno que modifica circunstâncias na tua geografia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Você que está em casa, você que é da Igreja Online, já vai ser disponibilizado lá para você o Pix para você fazer as suas ofertas. E eu vou dar a bênção do suco, depois nós vamos tomar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da vinha. Vamos todos juntos tomar. Pega o teu pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Vamos todos juntos comer o pão. Pai, em nome de Jesus, nessa celebração, nós declaramos que Tu és o pão que nos alimenta. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o cordeiro, o sangue que nos purifica de todo pecado. Debaixo desse decreto do céu, Pai, nós celebramos essa cabeça do mês e rendemos todos os nossos dias a Ti, declarando a nossa dependência, a nossa vitória, a nossa proteção, ó Pai, e que nós sejamos revestidos pela capa de Yeshua, ó Deus, cobertos pelo sangue do Cordeiro, e que nós possamos andar nos lugares altos e receber a sorte mudada e as bênçãos da alegria. Eu abençoo assim o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você que estava em casa aí da nossa igreja online, que Deus abençoe sua vida, eu vou abençoar também você, e nós estamos despedidos depois disso. Que seja um novo tempo. Então a oração, eu já expliquei aqui para você, a oração da primícia, essa cabeça do mês não é uma oração diretiva na tua necessidade, é uma bênção específica do mês. Eu vou estar mandando para você, e depois a equipe vai estar, cada um de vocês que fez oferta vai receber essa oração. Você pode fazer ainda, tem até as 18 horas de amanhã para estar entregando então sua primícia, sua oferta, seu dízimo, enfim, selando esse tempo. E você que está aqui, que já fez isso, já recebeu também. E agora eu quero abençoar todos vocês. Nós cantamos aqui a música, nós vamos dar a bênção sacerdotal sobre a sua vida, também selando nesse mês. Yeverechecha Adonai veishmerecha, Aer Adonai panavelecha viruneka. Vissá Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.